É claro que, mesmo dentro de organizações escuras de magos, havia regras e regulamentos. Se Lei Lin continuasse fazendo isso, resultaria em outros atacando e eliminando-o sob o pretexto de autodefesa. Foi por isso que Lei Lin precisou primeiro causar algum conflito, e então ser capaz de agir com uma boa razão para fazê-lo. Honestamente falando, mesmo se Venonsnak não o tivesse desafiado, ele também estava planejando instigar alguns dos magos mais fracos e então explodir a coisa toda fora de proporção. Depois, ele usaria a vingança como uma desculpa para matar com justiça e, em seguida, aproveitar seus tesouros. Mas foi isso. Lei Lin avaliou que após este caso, outros magos negros seriam ligeiramente insatisfeitos com suas ações, então ele não poderia deixar isso ir longe demais. Você é realmente, a velha bruxa de repente ficou arrependida, eu não vi uma criança tão legal, mas também louca em um longo tempo. Não. Eu sou apenas alguém com a vontade de viver, disse Lei Lin com um sorriso brilhante. É-se você? Quando você receberá suas mercadorias? No momento em que isso foi criado, o rosto da velha bruxa ficou tenso. Esta foi a única razão pela qual ela estava trabalhando com Lei Lin e foi arrastada no final. A colheita de hoje foi muito boa, especialmente porque recebemos 2 almas dos magos oficiais. Não deve demorar muito para que possamos finalizar o produto. Notifique-me assim que terminar, eu estarei na cidade noturna esses dias. Lei Lin assentiu. Em seguida, ele se aproximou da careca Venonsnak e desfez o feitiço de ocultação, revelando o rosto de um homem de meia-idade que tinha um semblante venerável. É ele, a velha bruxa gritou alarmada por trás dele. Você o conhece? Isso despertou o interesse de Lei Lin. Não, eu só o vi algumas vezes. A velha bruxa pareceu bastante triste. Ele é o chefe de uma pequena facção magia e tem uma boa reputação. Aparentemente, ele é bastante habilidoso em feitiços de transformação. Eu não sabia que ele era na verdade um mago sombrio e isso é normal. Os magos negros gostam de assumir uma personalidade justa, assim como você e eu. A silhueta de Lei Lin se derreteu na escuridão. Nos dias seguintes, Lei Lin viveu uma vida muito agradável em Nigacle City. Não se podia negar que Nigacle City era uma Magicity incomumente grande, na qual Lei Lin era capaz de desfrutar de todos os tipos de serviços sob medida para o prazer de um magus. Splash. A água fervente do chá fluía de um requintado bule de prata para uma xícara de chá gravada com desenhos roxos e floridos. Uma rica fragrância de chá preto permeava o ar de todo o lounge enquanto flutuava de um lado para o outro. Lei Lin se sentou em uma poltrona ao lado com uma expressão serena. Atrás dele e debaixo de cada uma de suas pernas havia belas empregadas revelando roupas que estavam estendendo suas pequenas mãos brancas e aparentemente desossadas para massageá-lo por todo o corpo. Como é? As habilidades das empregadas são muito boas, certo? Quer que eu presente você um casal? Um velho magus ruivo, que estava de pé ao lado, dizia enquanto dirigia outra criada para lhe dar uvas. Ao redor dele havia um número de empregadas que esperavam nele como se ele fosse um deus. Não me culpe por dizer isso, Lei Lin, mas sua casa é muito simples. Nem sequer tem um cão de guarda. Você será motivo de chacota para outros magos se não fizer nada sobre isso. Creo estava apertando os olhos. Seu rosto revelou uma expressão de arrebatamento. Parem de tentar me vender suas empregadas domésticas. Lei Lin revelou um riso amargo, mas você deve conhecer muitos comerciantes neste campo. Certo? Você deve apresentá-los para mim algum dia. Lei Lin admitiu que era estranho que não houvesse uma única pessoa em toda a vila. Além disso, ele sentia que precisava de algumas pessoas para ajudar enquanto vivia na cidade sem noite, como servos e afins. Sem problemas. Vou levá-lo ao mercado de escravos da cidade sem noite amanhã. Quando você estiver lá, todas as suas necessidades serão satisfeitas. Além disso, existem até escravos de outras raças.
Creu revelou uma expressão que dizia: estou feliz que você tenha percebido. Quando ele mencionou diferentes raças, um sorriso lascivo foi revelado em seu velho rosto. Vendo a expressão desse velho pervertido, Leilin ficou sem palavras. Ele convenientemente pegou algo que parecia um jornal da mesa e foi imediatamente atraído pelo título atraente. Divisão da Enea Ivory Ring Tower sob-ataque. Perdas severas. Tragédia. Magos negros atacam as terras altas de Tallinn. Todos os magos presentes perecerão. É uma declaração de guerra. Os magos negros iniciaram a terceira grande guerra dos magos. O que você vai fazer? Por favor, ouça detalhadamente a análise feita pelo nosso convidado especial, Nicolas Cagitel. Cenas do caos que Leilin e os outros causaram foram espalhadas pelas manchetes. Além disso, todos os relatórios chegaram com títulos muito atraentes, e alguns até exageraram em dizer que isso era provocação dos magos negros e um aviso prévio de que havia planos para começar a terceira guerra dos magos. Veja isso. Tudo que eles têm relatado ultimamente é sobre esse incidente. A Enea Ivory Ring Tower realmente sofreu uma enorme perda, desta vez, no valor de pelo menos 100 milhões de cristais mágicos. A tripulação parecia regozijar-se com a infelicidade deles, e Leilin brevemente se perguntou se havia alguma história entre a tripulação e a Enea Ivory Ring Tower. TSK. 100 milhões de cristais. O que eu não faria para obter esses muitos cristais? Leilin também tinha uma expressão de desejo obsessivo em seu rosto, mas esses magos negros são realmente ousados até mesmo para provocar a torre do anel de marfim da Enea. As expressões faciais e os movimentos de Leilin eram perfeitos, como se ele realmente não tivesse conhecimento do incidente. Suspirou. Isso aconteceu várias vezes no passado. Só que ninguém sabe se são os Nightcrawlers ou os zumbis, continuou Creu. Os Corvos da Noite e os zumbis eram organizações de magos sombrios que operavam nas sombras da cidade sem vida. Antes da chegada de Leilin, ambos os grupos eram infames por terem cometido vários crimes enormes com métodos implacáveis. A organização sombria dos magos, da qual Leilin era parte, não era um desses grupos, mas um outro, chamado de As Mil Folhas Intrometidas, embora eles fossem notórios. Com os agentes de magia da Torre do Anel de Enfim de Marfim e a ajuda da Cidade Sem Noite, seria possível capturar aqueles magos negros ousados. Certo, eu tenho medo de que isso não seja possível. Creu sacudiu a cabeça imediatamente. Os poderes que apoiam os magos negros não devem ser jogados. Magos especializados em adivinhação tiveram seus feitiços sem nenhum efeito, e nós suspeitamos que há pelo menos um apoio de magos de 2 graus e lhes dando ordens. Acreditamos que pode haver mais do que um deles. Entendo. Leilin assentiu com a cabeça, sua expressão se voltando para um desejo. Um rank 2 magos. Eu me pergunto se algum dia alcançarei esse nível nesta vida. Seu olhar fez a expressão de Creu escurecer ligeiramente. Leilin era jovem e ainda tinha a esperança de conseguir isso. Mas ele era diferente. Depois de consumir uma grande parte de sua vida, a vitalidade de seu corpo não podia mais suportar a tensão de outro avanço. Além disso, ele escolheu o caminho mais simples e rompeu com a água grime, aumentando a dificuldade de passar para o próximo nível. Oh! Me desculpe ao notar a expressão de Creu. Leilin fez uma reverência em desculpas. Não se preocupe com isso. Acabei de sentir nostalgia sobre alguns eventos no passado. O olhar desolado em seus olhos desapareceu. Pensando na minha decisão, perdi muitas oportunidades. Se tivesse a chance de reviver a minha vida, acho que eu ainda escolheria assinar o contrato. No entanto, Leilin entendeu sua linha de pensamento. Para muitos acólitos, mesmo que soubessem da existência de técnicas de meditação de alto grau, não tinham escolha senão romper com a água grime. Afinal de contas, apenas organizações de magos estritamente gerenciados e famílias numerosas possuíam técnicas de meditação de alto nível. Normalmente,
Os acólitos de nível 3 não tinham conexões sociais nem um histórico forte, e era basicamente impossível para eles obter essas técnicas. Assim, prefeririam usar água grime e romper, e esperar que depois de avançarem para um mago oficial, pudessem encontrar uma maneira de compensar as desvantagens desse método. No entanto, mesmo que houvesse tal método, não era algo com que qualquer magus comum pudesse entrar em contato. Pode até não existir em toda a costa sul, e era mais provável de ser encontrada apenas no continente central. Como resultado, a maioria dos magos só poderia servir a sua organização por toda a vida, e depois se aposentar, vivendo sem rumo como Acreo estava fazendo agora. Bem, o suficiente sobre esse tópico que abala o humor. Vou trazê-lo para o mercado de escravos amanhã para ver um amigo meu. Ela tem muito poucos qual é como a cobra da época anterior que permanece fresca em minhas memórias. Você definitivamente não pode perder essa chance neste ponto. O humor de Creu parecia ter se iluminado. Leilin manteve a companhia de tripulação e eles conversaram por um tempo. E ele teve um tempo extremamente sedutor e um jantar suntuoso antes de deixar a vila de Creuce e nesse momento, o diário de bolso tremeu, deixando escapar um leve brilho. Leilin. Eu já preparei o que você queria. Quando você pode vir a voz da velha bruxa viajou para seus ouvidos de uma marca secreta verde. Me dê um momento, estou a caminho. Leilin ficou encantada com a mensagem, já que a eficiência da velha bruxa era melhor do que ele previra. Elm Street 231. Não foi a primeira vez de Leilin aqui. A loja estava localizada em uma área muito remota, e a maioria dos magos não seria capaz de encontrar seu caminho até aqui. Depois que Leilin entrou, a velha bruxa fechou a porta e pendurou uma placa que dizia fechado. Leilin, não convencido por este nível de segurança, criou um feitiço à prova de som em torno deles. Os rumores foram feitos recentemente. Como está no seu fim? Você já foi descoberto? Perguntou Leilin, um pouco preocupado. Não se preocupe. Eu morei em Nigle City por mais de um século, e eu tenho alguns contatos. Ela parecia bastante satisfeita consigo mesma. Além disso, esses são os materiais mencionados no contrato. Eu os processei usando o método na informação que você me deu. Eu fiz tudo perfeitamente. A velha bruxa posicionou uma dúzia de esferas de alma de cristal do tamanho de um polegar em uma fileira e colocou-a no balcão. Dentro da alma, a esfera eram dezenas de espíritos sem expressão que pareciam prestes a se dissipar. No momento, muitos deles haviam perdido sua forma humana, o que deve ter acontecido depois de uma tortura brutal e desumana. Tudo foi realmente tratado. Os espíritos precisam estar imersos em imenso sofrimento e desesperança para conseguir o melhor efeito. Ei, eu até capturei alguns espíritos e experimentei eles antes. Além da dor básica que posso infligir, também torturei suas próprias almas. Os efeitos são maravilhosos. A velha bruxa riu animadamente, embora fosse um som que causou arrepios nos outros.